Hoje nós vamos tratar sobre o manejo sanitário das aves. Essa figura inicial, ela já traz, vamos imaginar assim, o resumo do que vocês vão ver agora e do que vai ser feito também mais tarde na apresentação sobre biossegurança das aves. Então, todos esses elos, tá, que estão fazendo essa corrente, todos eles tratam de um ponto importante dentro do controle sanitário das aves. Aí vocês podem ver alguns pontos, como por exemplo, isolamento, higienização, erradicação de doenças, educação continuada, quer dizer, sempre ficar reavaliando os processos e sempre ficar se atualizando sobre as formas de controle das doenças, plano de contingência para no caso de algum surto, para no caso de algum problema mais grave, você ter como controlar melhor essa situação. Então, vamos imaginar que essa figura ela resume bem tudo que a gente vai comentar hoje e o Dr. Maurício mais tarde. Então, por que a gente precisa realizar um manejo sanitário? Fica meio óbvio para a gente falar sobre isso, mas ao mesmo tempo que é óbvio, muitas vezes ele acaba sendo deixado de lado. Então, por exemplo, quando você trata em sistemas de criação mais modestos, mais simples, você não percebe as pessoas ter cuidado praticamente nenhum com as suas aves. A natureza que tome de conta, né? Se morreu foi porque Deus quis e por aí vai, né? Assim, a conversa das pessoas na maioria dos casos. Só que nós temos que ter um pouco mais de discernimento a respeito disso. No caso, então, vamos imaginar, na produção animal, e eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, ele segue 3 bases para ter uma ótima produção. Uma delas é a sanidade, por isso que a gente trata tanto do manejo sanitário. A outra parte é a nutrição. E a terceira parte é o melhoramento genético, né? No caso, a genética de de alto valor dos animais. Então, dentro desse tripé, vamos dizer assim, da produção animal, cada um é extremamente importante para que os outros possam também poder ser expressos. Vamos imaginar o seguinte: um animal bem nutrido, ele vai se desenvolver bem, porém, se ele estiver doente, ele vai gastar essa energia, essa proteína que ele utilizaria para se desenvolver, para tentar combater a doença ou aquele problema que ele está tendo. Se ele não tiver uma boa genética, ele não consegue se desenvolver melhor. Então, acaba sendo um problema também. No caso do animal ter uma boa genética, se ele não tiver uma boa alimentação e nem uma boa sanidade, ele não consegue expressar aquilo que ele tem de bom. Então você acaba não enxergando esse valor genético que o animal possui. E da mesma forma, um animal mal alimentado e de uma genética ruim, vamos imaginar assim, genética ruim no sentido de ser mais suscetível a doenças, de ser mais frágil, ter um desenvolvimento menor, tudo isso vai comprometer a sanidade dele. Embora esse animal, passando por um bom manejo sanitário, ele possa, vamos imaginar assim, ter uma condição melhor de sobrevivência do que se esse manejo não acontecer. Então, é muito importante que nós tenhamos essas 3 bases muito bem sedimentadas dentro da produção de aves: nutrição, melhoramento genético e sanidade. Então, da sanidade, o que a gente tem que entender que é importante? Primeiro, reduzir a ocorrência de doenças. Nós sabemos que existem algumas doenças que são sazonais. Né? O que seria uma doença sazonal? Ela dá em época, por exemplo. Na época da chuva é muito comum aparecer golgo nos animais. Mas por que aparece o golgo? Aí pode ser por conta de maior proliferação de bactérias, maior proliferação de moscas nessa época da chuva, maior presença de lama, e esses animais eles acabam tendo muito contato com essas superfícies contaminadas, então aumenta a chance desses animais adoecer.
Existem doenças que elas estão durante todo o tempo, basta o animal ter contato com algum agente contaminante. Por exemplo, a influenza aviária, que é a famosa gripe do frango, ela não tem um período certo. Vamos imaginar que basta a ave ter contato com algum agente contaminante e ela vai contrair essa doença. E a gente sabe que é uma doença que traz um prejuízo muito grande dentro do sistema de produção. Existem outras doenças que também estão dentro nesse sentido, por exemplo, parasitoses, que podem acometer o animal em qualquer momento da vida produtiva dele e que requer um controle muito grande para poder você manter bem, né, a sua criação. Eu faço um bom manejo sanitário também para ter um bom desempenho e um bom bem-estar dos animais. Vamos imaginar que o animal, a partir do instante em que ele está doente, o conforto dele fica reduzido, ele, né, apresenta, né, uma série de sintomas que às vezes o deixa desconfortável, faz com que ele se isole do restante do grupo, enfim, ele não se socializa bem com os outros animais, ele não desempenha bem, ele não ganha peso, pelo contrário, muitas vezes perde peso. Então tem que fazer um bom manejo sanitário para eu ter essa boa condição também. E uma das coisas mais importantes também, garantir ao consumidor um produto de boa qualidade. Vamos pensar no seguinte: quem de vocês teria coragem de consumir uma galinha que teve gogo, ou estava com gogo ali e a pessoa abateu? Provavelmente nenhum teria coragem. Ou então uma ave que está infestada por parasitoses. Também seria outra condição bem difícil de vocês conseguirem manter assim, de querer consumir essas aves. Então eu preciso, e as pessoas exigem isso, né? Por exemplo, de ir consumir um produto e saber que aquele produto ele tem uma boa procedência, que ele tem uma boa qualidade. Para quem trabalha com produção caipira, vamos dizer assim, quem vende uma ave caipira ou quem vende ovos caipiras, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Vamos imaginar a pessoa pegar um ovo e tá lá aquele ovo todo cheio de fezes e que há um risco da pessoa consumir aquele ovo e se contaminar por salmonela, que é uma bactéria. Já a pessoa que comprou já diz assim, não vou mais comprar o ovo daquela pessoa porque ele me traz um ovo sujo, um ovo que tem uma qualidade ruim. Ou então, fui abrir a galinha de fulano de tal, na hora que eu fui tratar, encontrei verme dentro da galinha. Então, isso aí compromete muito o produtor. Então, tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso. A gente vai ver aqui algumas formas de controle que existem e por que a gente tem que fazer elas. Tá? Então, algumas das formas está em evitar a entrada dos vetores de doenças. E o que seriam os vetores de doenças? Seriam aqueles objetos ou indivíduos que são capazes de levar uma doença que está fora para dentro da criação. Então, por exemplo, mosca, roedores, né, como os ratos, as catitas e por aí vai, pássaros que vão lá atrás da ração, dos restos de ração das aves, outros animais como, por exemplo, cachorro, gato, o próprio ser humano que está em um local e anda que pode estar contaminado e aí vai e entra lá na granja e leva doença também. Então, tudo isso é vetor de doença. Tanto que, por exemplo, quando você vai fazer uma visita dentro de um sistema de criação de aves, vocês, quando tiverem oportunidade, vocês vão perceber que geralmente as pessoas, né, os técnicos lá da granja, eles te levam primeiro para o setor dos animais mais jovens e vão te levando até os animais mais velhos, não com o contrário. Por que não com o contrário? Porque muitas vezes os animais mais velhos eles já têm resistência a certas doenças e eles conseguem conviver bem com a presença de alguns contaminantes, coisa que os animais mais jovens não conseguem. Então, por exemplo, se esses animais tiverem contato, esses animais mais jovens tiverem contato com essas bactérias,
que os animais mais velhos já estão acostumados, eles vão adoecer e provavelmente vão a óbito, porque são animais muito jovens, muito sensíveis e que têm uma baixa resistência a certos micro-organismos. Isso faz com que a gente tenha que ter uma atenção muito grande com relação a esse tipo de manejo. Vocês viram na aula passada, inclusive, uma sugestão de criar esses animais separados. Eu tenho um setor para os animais mais jovens, tenho um setor para os animais um pouco mais crescidos, animais de 1 a 2 meses de idade, e outro setor para os animais acima de 2 meses de idade, e além de uma área específica para os reprodutores e matriz. Tendo em vista essa ideia, já dá para a gente perceber uma das razões do porquê fazer isso. Muitas vezes, a mistura de animais jovens com animais mais velhos pode ser um risco de transmissão de doenças. Outra forma muito importante de controle, que aí a gente ainda vê muito falho em alguns sistemas, é a higienização das instalações e dos equipamentos. Esse critério para fazer a higienização, que está dentro a limpeza, a desinfecção das instalações e dos equipamentos que são utilizados dentro do sistema de produção, nós só vemos isso em granjas um pouco mais desenvolvidas. Em granjas menores ou em pequenas criações, a gente não vê tanto isso. Aí, por exemplo, um caso típico que acontece em criações de galinha de quintal, por exemplo, é um ácarozinho chamado, pelo menos aqui na minha região, a gente chama de pichilinga. E o que é essa pichilinga? Ela é um parentezinho do piolho, da pulga, e que incomoda muito as aves, ela se alimenta do sangue das aves e pode chegar a um ponto de infestação que a ave morre de anemia. E muitas vezes o porquê que esse agente, né, de doença chega ali? Falta de higiene. Quer dizer, às vezes não é feita uma limpeza do local, não é feita uma desinfecção do local, coisa que pode ser facilmente resolvido, mas que às vezes a pessoa acaba não fazendo. E esse não fazer pode provocar, pode desencadear em uma série de prejuízos depois. Calendário de vacinações, muito importante, muita gente acaba deixando para lá também, né? Não é do costume das pessoas vacinar os animais em criações caipiras, geralmente faz ali com muita sorte, dá um vermífugo para essas aves em algum momento e só. Não tem esse hábito de vacinar. É claro que a vacinação, ela também não vai ser assim, não vamos dizer assim, o pessoal não faz, são tudo, né, não estão preocupados. Na verdade, a vacinação ela é uma ação preventiva. E essa ação preventiva ela tem que surgir a partir de um ponto em que haja um risco. Então, por exemplo, se existe o risco de doença de Gumboro, por exemplo, na região, que é uma doença que acomete as aves, é importante que você vacine essas aves. É igual, por exemplo, vacina contra raiva para ruminantes. Você vai vacinar para raiva em regiões em que ocorrem surtos de raiva. Onde não existe, você não tem, vamos dizer assim, você não tem a necessidade de fazer isso. E aí acaba deixando de vacinar e mesmo assim seu animal fica fora de risco. É igual a questão de alguns estados atualmente estarem livres sem vacinação contra a febre aftosa. O que é isso? O estado ele tomou medidas preventivas tão boas que ele não precisa mais vacinar seus animais. Em alguns outros estados, embora esteja sendo feito o cuidado necessário para evitar a doença, ainda há necessidade. Por isso é que tem essas campanhas de vacinação. Se eu não me engano, no Piauí é em junho e em dezembro, a campanha contra a fitose. Mas, enfim, de acordo com o risco, você vai ter as vacinas necessárias para aplicar nos animais. Outro ponto muito importante é a questão da destinação correta dos animais mortos. Por exemplo, em alguns locais acontece o seguinte:
o animal morreu, você vai lá e joga em qualquer canto, não sabe qual foi a causa, se foi de uma doença contagiosa ou se foi uma morte súbita, por exemplo, mas você descarta o animal em qualquer lugar. Vai lá, cachorro, gato, urubu, come aquela carne, volta, passa por perto do aviário, leva todo esse risco de doença novamente para dentro da criação. Então tem que ter um cuidado com relação a isso. E a gente vai falar sobre alguns pontos que são sugeridos para fazer a destinação correta desses animais mortos. Então aqui só um alerta para vocês, para controle dessas doenças vão ter dois tipos de medidas. Então nós vamos trabalhar com as medidas sanitárias e com as medidas médicas. As sanitárias elas vão estar trabalhando na intenção de eliminar esse agente, né, que é causador da doença, e evitar a contaminação das aves sadias. E é disso que nós vamos falar na aula de hoje. Com relação às médicas, aí é com relação à terapia e profilaxia relacionada à doença. Então, quer dizer, é o tratamento e a causa que essas doenças podem ter. E aí, os sintomas e como é que eu posso tratar. Essa parte eu vou deixar para a aula que nós vamos tratar sobre as doenças, somente sobre as doenças das aves. Aí a gente fala um pouquinho sobre essa questão, né? Quais são as principais doenças e o que pode ser feito para controlar essas doenças, ok?